Olá, meu nome é Gustavo Nogueira, sou engenheiro agrônomo formado aqui na UFV, com mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas. Eu tenho experiência de 10 anos no setor de fertilizantes, 2 anos no setor de defensivos e hoje eu trabalho como consultor no Senar Minas Gerais. Sou professor da Agropós. O nosso tema de hoje é fertilidade dos solos, né? Para começar, é importante a gente realçar que fertilidade é a capacidade do solo de fornecer os nutrientes para as plantas. Então, nós sabemos que os solos têm grandes variações a curtas, médias e longas distâncias. Então, um processo de amostragem de solo bem feito é a base que nós vamos ter para calcular tanto a calagem, né, a correção de pH, fornecimento de cálcio e magnésio, quanto a adubação das culturas. Nós precisamos ter muito critério durante a coleta dessas amostras, né, para que a nossa amostragem seja representativa, que a pequena quantidade de solo que nós vamos coletar e enviar para o laboratório para análise química represente a média da fertilidade daquele da nossa gleba ou do nosso talhão. Então, com essa análise em mãos, né, nós vamos aprender a interpretar essa análise solo, saber diagnosticar quais nutrientes estão em falta, quais estão em excesso, para a gente aí sim poder, né, corrigir esse solo e fazer uma recomendação, tanto de calagem quanto de fertilizantes. São vários, né, os fatores que influenciam a fertilidade do solo. O teor de matéria orgânica é muito importante, o material de origem, o pH desse solo e os teores, né, de nutrientes que encontram nesse solo. Lembrando que os solos tropicais eles são solos muito bem estruturados. Então nós temos as questões físicas, né, muito favoráveis à agricultura. Agora, devido ao material de origem, ao intemperismo e às próprias práticas de manejos e anos seguidos de cultivo, nós podemos ter alguns nutrientes em falta ou em excesso que vão prejudicar a nossa produtividade. Então, com base na análise de solos, nós conseguimos equilibrar esses nutrientes, trabalhando sempre tanto com fatores, né, ligados a fontes, qual é a melhor fonte para fornecer aquele nutriente, e também doses, né, que vão variar em função da análise de solo e da produtividade da nossa cultura, né? Para cada faixa de produtividade desejada, nós trabalhamos com níveis de nutrientes diferentes. Lembrando que os micronutrientes, até pouco tempo, muito negligenciados na agricultura, são muito importantes, né, para a manutenção ou acréscimo das produtividades. Agora eu vou falar um pouquinho, né, em como diagnosticar a fertilidade do solo. Muitas vezes, quando as plantas apresentam sintomas de deficiência nutricional, é porque elas já vêm, né, sofrendo, passando por um período de necessidade já há muito tempo. O ideal é que a gente corrija essa deficiência antes da planta chegar a demonstrar esses sintomas que são bem característicos, né, para cada nutriente. Então, o ideal é que a gente faça sempre uma análise de solo, pelo menos uma vez por ano, né, e tenha um profissional que saiba realmente interpretar essa análise de solo e saber quais são os fatores mais limitantes para que a gente consiga obter altas produtividades. Muitas vezes os produtores nos questionam, né, o que fazer para melhorar a fertilidade dos solos, aumentar a produtividade. Nós temos diversas práticas hoje que ajudam muito, tanto na manutenção quanto ao aumento da fertilidade. São práticas já muito bem conhecidas, muito estudadas, mas que na maioria dos casos os produtores não adotam, né. Uma delas é manter sempre o solo coberto, né, com plantas que são cultivadas com o objetivo de proteger a superfície do solo, aumentar a produção de matéria vegetal, descompactar esse solo e em algumas famílias, como as leguminosas, fixar o nitrogênio no solo também. Isso aumenta a fertilidade do solo. Mas nós temos também plantas muito eficientes em buscar os nutrientes nas camadas mais profundas, né, e trazer esses nutrientes para a superfície, onde nós temos aí o crescimento do sistema radicular das culturas de interesse. Então, muitas vezes, nós temos alguns nutrientes aí a 1,80 m, 2 metros de profundidade, que a raiz, por exemplo, de uma soja, de um feijão não conseguem alcançar, e introduzindo algumas culturas como o milheto ou a Braquiária rosisiensis no nosso sistema de cultivo,
nós conseguimos aumentar a ciclagem de nutrientes e trazer esses nutrientes para a superfície. Outra prática muito importante também é o não revolvimento do solo. A gente evitar, né, de quebrar aqueles agregados, de desestruturar o solo, porque muitas vezes nós temos uma matéria orgânica ali protegida dentro desses agregados e à medida que a gente vai revolvendo esse solo com arado ou com grade, nós expomos essa matéria orgânica e aumentamos, né, o processo de mineralização. Outro fator importante também é a correção do pH, da acidez do solo, né? Os solos tropicais, eles têm, devido ao seu material de origem, né, uma pobreza muito grande em bases. E somado a isso, né, os anos de intemperismo realmente chuvas, né, muito intensas, acabam lixiviando, tirando esses nutrientes daquela camada do solo que é explorada pelas raízes. Então nós precisamos corrigir esse pH, fornecer o cálcio, o magnésio, em grande parte dos casos também o potássio e fósforo, né, que são os macronutrientes essenciais ao desenvolvimento das culturas. Nós temos muitos erros comuns hoje no manejo nutricional que acabam, né, impactando na fertilidade, reduzindo a fertilidade e causando desequilíbrios. Muitas vezes o produtor faz análise de solo, mas ele não utiliza aquela análise para cálculo, né, de adubação principalmente. É muito comum em algumas culturas como o café, o produtor adotar uma fórmula padrão, né, para aplicação em cobertura ou para aquela cultura. Então, por exemplo, no caso do café, né, nós temos o 20-0-20, o 25-20, que são fórmulas muito comuns, muito utilizadas pelos agricultores. Só que em grande parte dos casos, essa relação 1 para 1 nitrogênio e potássio acaba fornecendo muito mais potássio que a planta precisa. Nós sabemos que o potássio é um elemento hoje que encarece muito os fertilizantes formulados, e em alguns solos onde nós temos problemas, né, de deficiência de cálcio e magnésio, essa adubação excessiva acaba causando um desequilíbrio na cultura. E nós sabemos também que no caso do café, o excesso de potássio prejudica também a qualidade de bebida. Então nós temos perdas também, não só quantitativas, mas perdas qualitativas quando nós fazemos uma adubação de forma desequilibrada ou deficiente. Nós sabemos que hoje, né, devido ao grande foco que os produtores têm feito em questões de manejo, utilização de máquinas pesadas, trabalhar o solo fora da faixa de umidade indicada, nós temos problemas de compactação, solos aí que originalmente tinham densidade de 1,1, né, quilos por decímetro cúbico, solos até com densidade de 1,5, 1,6, né, devido a essa má utilização ou ao excesso de mecanização. E nós sabemos que muitos dos nutrientes, eles dependem, né, da água no solo para o seu transporte. Então, quando nós temos algum problema de compactação, muitas vezes, mesmo tendo esse nutriente no solo, esse nutriente não chega até as raízes. Então, nós temos que ter muito cuidado com o manejo dos solos para evitar esse tipo de problema. E também a falta de cobertura, né? A gente sabe que o plantio direto ele tem ganhado espaço ano a ano. Uma das questões, né, preconizadas no plantio direto é manter sempre o solo protegido. E nesse sistema a gente pode introduzir plantas, né, de famílias diferentes. Nós vamos ter várias outras vantagens, né? Além da cobertura do solo também, um melhor controle de plantas daninhas, a quebra de ciclo de algumas pragas e maior ciclagem de nutrientes. Muitas vezes essa ciclagem maior, ela se reflete em redução da adubação mineral. Nós sabemos que o Brasil passou por uma mudança muito grande da década de 70 para cá. Nós tínhamos os estados do sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul, com agricultura muito forte, muito desenvolvida, só que eram regiões de terras mais caras, né, até pela sua fertilidade natural mais elevada. O que que aconteceu na década de 70, de 80 para cá? Esses agricultores migraram para outras regiões, como o centro-oeste brasileiro, oeste da Bahia, sul do Maranhão, né, a regiões com terras mais baratas, áreas planas que facilitavam a mecanização, mas solos com uma fertilidade natural muito baixa, né, solos bem estruturados, bem agregados, com condições físicas muito boas, mas com baixa fertilidade natural. Então foram desenvolvidas, né, diversas linhas de trabalho, de pesquisa nessa área, para corrigir esse solo, aumentar
o uso de fertilizantes minerais, a introdução, né, do sistema de plantio direto para melhorar a cobertura dos solos, preservar a matéria orgânica do solo, evitar o revolvimento. E com essa prática adequada, tanto da correção do solo, né, rotação de culturas e adubação mineral, nós conseguimos transformar áreas, né, que antigamente eram utilizadas só para pecuária extensiva, em terras hoje muito produtivas, né, com a fertilidade do solo em níveis altíssimos. Muitas vezes hoje nós pensamos em adubar essas culturas só repondo o que vai ser extraído, né? Nós temos os níveis de fósforo, de potássio hoje acima do nível crítico nesses solos aí durante 20, 25, 30 anos de cultivo sob o sistema de plantio direto. Então, com o tempo e com o manejo adequado, nós conseguimos melhorar e muito a fertilidade original desses solos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Nós falamos aqui de forma resumida os tópicos que nós abordamos no curso de fertilidade do solo, na pós-graduação aqui da Agropós. Nós discutimos, né, vários assuntos, entre eles fontes e doses de fertilizantes, interpretação de análise do solo, como amostrar os solos e como, né, fazer uma adubação eficiente para os grandes grupos de culturas, né? No final da disciplina, nós trabalhamos com exemplos bem práticos, né, situações reais, onde nós calculamos a adubação para o grupo das culturas anuais, como soja e milho, culturas perenes, como café e laranja, e horticultura e também pastagem. Então, nós dividimos, né, as culturas em 4 grandes grupos e no final da disciplina nós fazemos, né, recomendações de calagem e adubação para as principais culturas. Eu trabalho como consultor na área de café, a gente faz toda a gestão da propriedade, né, assistência tanto gerencial quanto técnica. Eu tenho um grupo de 30 produtores que eu atendo pelo Senar, mas também tem grupos aí de 8 a 10 produtores que nós atendemos de forma particular. E a gente faz um trabalho muito semelhante, que é orientar os produtores na compra dos fertilizantes, dos insumos, a época certa de aplicação, espaçamento, manejo do café pós-colheita e a parte gerencial da propriedade, né? Anotar todos os custos, a mão de obra familiar, a mão de obra contratada, para a gente saber, ao final do ano safra, né, quanto realmente sai um saco de café produzido e também um estudo sobre mercado, qual a melhor forma do produtor comercializar o seu produto, no caso, né, o café. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Aqui embaixo está o nosso contato. Quem tiver interesse, né, em fazer o curso de pós-graduação, pode entrar em contato conosco. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo.